Olá pessoal, vamos para mais um review geral do mercado. Hoje dia 21 de março, são 19 horas e 28 minutos. Aproveito para convidar os amigos que hoje a gente vai fazer um bate-papo também um pouco mais extenso no nosso review. Porque muita gente sabe que fluxo estrangeiro atua na nossa bolsa. Só que muita gente fala, não, mas o fluxo estrangeiro não tem nada a ver com a movimentação dos preços. Bom, pessoal, longe do nosso canal de achar que o investidor estrangeiro acerta sempre. De forma nenhuma. A função do nosso canal é informar o investidor, principalmente pessoa física, da movimentação dos grandes players que atuam na nossa bolsa. Quais grandes players? Dos grandes players internacionais. Eles fazem a movimentação dos preços, eles fazem pressão em cima dos preços. O que aconteceu no dia de hoje é mais um exemplo disso. Vamos dar uma olhada? Olha, a gente terminou aqui, hoje o Bovespa terminou em alta de 0,7%, certo? Se a gente pegar a nossa parcial, que a gente fez o vídeo nosso intraday, era 12 horas e 44 minutos, o que estava o índice hoje? 0,29 de alta, fluxo no mercado à vista, vendedor, vamos botar aí uma média aí de 55 milhões de reais, fluxo no mercado futuro, comprador em 13 milhões de reais, certo? Para o Ibovespa futuro. Como é que a gente terminou o dia de hoje? O 0,29 da parcial de 12 horas e 44 minutos virou o que? 0,70. Quer dizer, valorização, concorda? O fluxo vendedor que a gente observou às 12 horas e 44 minutos, que estava em torno de 55 milhões em vendas para o mercado à vista, terminou o dia de hoje em 30 milhões, ou seja, reduziram o volume vendedor nessa parte final do pregão, quer dizer, de uma hora para frente, certo? O fluxo comprador que a gente percebeu no Ibovespa Futuro, que estava 13 milhões de reais, terminou o dia em pouco mais de 70 milhões de reais. Então, pessoal, longe da gente achar que o santo graal do mercado é o fluxo estrangeiro. De forma nenhuma. A gente só prega a informação para que o investidor pessoa física fique atento para o que acontece por parte desses players no nosso mercado. Certo? Longe disso, a gente não tem o intuito de colocar verdade absoluta no mercado, mesmo porque não existe verdade absoluta no mercado. Certo? Só para deixar claro em relação às nossas posições e aos nossos vídeos que a gente solta aqui no nosso canal. Vamos dar uma olhada aqui em relação à evolução de saldo nos contratos futuros para o Ibovespa futuro e para o dólar futuro no dia de hoje? Pessoal, no dia de hoje, as duas primeiras horas, a gente já tinha comentado no vídeo mais cedo que foram bastante mornas por parte desses investidores. Estavam com um saldo aqui bem reduzido, porque normalmente a gente não costuma ver um saldo de investidor estrangeiro com um volume tão baixo quando a gente estava vendo nas duas primeiras horas do dia. Então, na verdade, eles estavam aí aguardando alguma movimentação do mercado mais forte, ou até mesmo a abertura do Dow Jones, que se dá às 10h30, né? Então, o que acontece? De 11 até meio-dia, tiveram forte pressão de compra, cerca de 44 milhões de reais nessa hora, certo? Inclusive, quando a gente foi fazer o vídeo às 12 horas e 44 minutos, quer dizer, faltava praticamente 15 minutos para terminar a hora, para a gente pegar a parcial das 13, eles estavam com volume comprador em 13 milhões de reais, conforme vocês viram aí na nossa imagem. E durante a gravação do vídeo, a gente chegou a bater até 8 milhões em compras. Eles chegaram a pegar de 8 milhões em compras e mudaram para 13 milhões em um estralo de dedos. Então, quer dizer, o volume que eles operam é muito grande, mesmo porque esse fluxo aqui refere-se tanto ao contrato do Ibovespa futuro cheio, quanto o contrato do dólar futuro cheio, que é o que é relevante para a gente, certo? A cotação é do mini, tanto para o dólar quanto para o índice, mas o fluxo a gente captura exatamente dos contratos cheios, que são os alvos desses investidores. Bom, depois disso, o que eles fizeram? Eles, nesses 15 minutos finais, eles inverteram esse volume de venda e encerraram às 13 horas
com 55 milhões em compras. Então, quer dizer, aqueles 8 milhões que a gente viu durante a gravação do nosso vídeo, eles simplesmente viraram para 55 milhões em compras. Ou seja, compraram aí mais 47 milhões nos contratos futuros do Ibovespa. O que aconteceu com o índice? Nada. O índice inclusive se desvalorizou, certo? A gente perdeu aí 20 pontos em relação ao movimento da hora anterior. E na hora seguinte, também a gente já perdeu mais uns 60 pontos em relação à hora anterior. Quer dizer, e o índice estava corrigindo e o fluxo também ficando menos comprador. Quando chegou às 15 horas, né, eles atingiram aqui 42 milhões de reais. O índice já estava em recuperação, inclusive com um patamar bem próximo do patamar onde que eles deram um boom de compra, que foi às 12 horas, que eles estavam em 51.300, e ele fechou às 15 horas com 51.340, certo? Então, algum clique deu nesses investidores. Ó, já estamos aqui no nosso ponto de compra do maior fluxo durante o dia. O que eles fizeram? Retomaram a movimentação de compra. No que eles retomaram a movimentação de compra, a gente já teve aqui uma valorização para o índice pro final do pregão de hoje, certo? Terminaram com um valor bem próximo do preço médio que eles estavam, pouco mais na verdade 100 pontos, né, de movimentação em relação ao preço médio deles no índice. No dólar, a gente já tinha comentado que o volume no dia de hoje estava bem baixo. Não é comum um investidor estrangeiro ficar operando com 6 milhões só na ponta de compra ou de venda. No dólar eles são acostumados a operar 30 milhões, 40 milhões, né? 6 milhões é volume inicial de primeira hora e tal, que realmente, como o mercado americano ele abre depois, eles vão tomar o fluxo vai tomar corpo depois da abertura do mercado americano, viés do dia e tal. Então hoje não foi o dia de grandes movimentações de fluxo no dólar. Mesmo sendo uma movimentação pequena em relação a saldo, a partir das 14 horas eles começaram a fazer o que? Eles começaram a vender. Então toda aquela posição de compra que eles estavam no movimento do dia, né, que eles estavam inclusive com o fluxo descendente, eles começaram a fazer as vendas e inverter essa posição para saldo negativo a partir das 4 horas da tarde. E terminaram assim até o final do pregão, com pouco mais de 2 milhões de reais em vendas. Vale lembrar que na sexta-feira a gente já tinha observado que os investidores estrangeiros já estavam vendendo o dólar futuro. Vocês estão lembrados? Eles já estavam vendedores no dólar futuro e hoje novamente vendedores no dólar futuro. Então vamos ficar de olho em relação a esse movimento que eles estão aqui no dólar futuro hoje. É claro que a gente não tem como referência, porque o movimento do fluxo foi bem pequeno em relação ao volume acumulado, né? Mas já é um movimento vendedor para o dólar futuro por parte desses participantes. Vamos ficar atento nisso. Vamos dar uma olhada agora nos ativos? Pessoal, por isso que eu falei que hoje a gente vai fazer aqui um review um pouco mais extenso. Vamos dar uma olhada aqui o seguinte. Se a gente pegar todos os ativos que eles atuaram na ponta de compra, certo? Os 10 ativos com maior volume de compra no pregão de hoje, se a gente somar todos esses ativos, a gente vai ter aqui 160 milhões de reais em compras. Se a gente somar todos os ativos que eles atuaram na ponta de venda no dia de hoje, vai dar 157 milhões de reais em vendas. Aí você fala, bem próximo, né? Realmente, bem próximo o volume que eles atuaram na ponta de compra e na ponta de venda para os 10 ativos mais negociados em cada sentido no nosso mercado. Então, o que a gente fez? A gente pegou aqui todas as cotações, a variação percentual de todos os 10 ativos na ponta de compra. A gente foi e tirou uma média. Qual foi a média de valorização desses ativos que eles atuaram na ponta de compra? Pessoal, dá 1,30. Qual que é a média de valorização dos ativos que eles atuaram hoje na ponta de venda? Dá 1,03. Ou seja, todos os ativos que eles atuaram na ponta de compra hoje, eles tiveram uma valorização de 1,30.
E todos os ativos que eles atuaram na ponta de venda hoje, eles perderam 1,03, porque houve uma valorização de 1,03 nesses ativos que eles atuaram na ponta de venda. Mesmo assim, a gente consegue perceber o seguinte, que os ativos que eles atuaram na ponta de compra, o net entre os dois dá 0,27 positivo para o lado deles. Concordam? 0,30 de um lado, valorização, 1,03 do outro, desvalorização, dá 0,27% de valorização nessa conta toda que eles fizeram dos ativos mais compradores e mais vendedores do dia. Se a gente botar aí 160 milhões do dia, né, que foi o valor de todas as compras do dia, 160 milhões a 0,27% dá mais ou menos aí 400 mil reais de lucro. Nós não estamos interessados no lucro do investidor estrangeiro na nossa bolsa. Inclusive a gente percebeu aqui que eles tiveram, pelo preço médio do Ibovespa Futuro, também um lucro. Pelo net em relação ao dólar futuro, também um lucro. A gente não está interessado no lucro deles. A gente está interessado em que o comportamento que eles têm na nossa bolsa influencia a cotação dos preços no nosso mercado. Certo, pessoal? A gente se estendeu um pouco mais hoje no review geral, mas eu acredito que é para o bem de todos, para que todos entendam como é que funciona o fluxo estrangeiro na nossa bolsa, né? O comportamento dele e a influência que eles têm em relação aos preços, né? E eu fico por aqui. Agradeço aí as mensagens do pessoal no nosso canal, no Facebook. O elogio realmente ao nosso trabalho, que é feito realmente com muito empenho e visa mesmo informar o investidor pessoa física sobre o comportamento de quem dita o rumo do mercado, né, que são os investidores estrangeiros. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!